Ele era tão obcecado pelo desenho My Little Pony que isso acabou fazendo várias pessoas perderem a vida. Esse foi um dos piores massacres da história de Indiana, e um dos motivos é porque ele acreditava que se morresse, iria encontrar uma das personagens, a Applejack, na vida após a morte, e poderia se casar com ela. O Brandon Holly nasceu no dia 20 de agosto de 2001 em Indianápolis, Indiana. Desde pequeno ele teve uma infância muito conturbada e conforme ele foi crescendo, ele se tornou ainda mais problemático e difícil de lidar. Durante a infância, os pais dele brigavam muito e após ele testemunhar uma grande discussão entre os dois, a mãe dele, chamada Sheila, decidiu se separar do pai dele e passou a criar o Brandon sozinha. Em 2004, quando Brandon tinha apenas 3 anos, o pai dele acabou tirando a própria vida. A partir da 4ª série, o Brandon foi diagnosticado com alguns transtornos, incluindo transtorno de conduta disruptiva, transtorno de ansiedade e transtorno de espectro autista. A mãe dele, a Sheila, sempre esteve presente na vida dele e tentou buscar ajuda psicológica para ele durante anos. Mas parecia que nada adiantava e o Brandon só piorava cada vez mais. Em 2013, com apenas 11 anos, o Brandon foi detido após agredir fisicamente a mãe dele e feri-la levemente com a faca de cozinha. E esse incidente resultou em liberdade condicional e aconselhamento psicológico. Tanto em casa como na escola, o Brandon era muito difícil de lidar. De acordo com a própria mãe dele, ele foi suspenso diversas vezes da escola por se envolver em brigas. Então, quando ele estava na 6ª série, ele abandonou a escola. E a partir de 2014, ele passou a estudar em casa. Em 2020, com 18 anos, o Brandon conseguiu seu primeiro emprego em uma unidade da FedEx, em Indianápolis. No entanto, ele foi demitido rapidamente e voltou a morar com a mãe. No mesmo ano, ele comprou uma arma escondido e a mãe dele descobriu. Então, ela alertou as autoridades, com medo de que ele cometesse um suicídio ou homicídio contra a polícia. E na época, a arma que ele havia comprado foi confiscada e ele foi internado em um hospital. No entanto, em menos de 2 horas, ele foi liberado porque ele disse para o médico que já estava bem. Agora, apesar das várias bandeiras vermelhas, de alguma forma o Brandon conseguiu comprar legalmente novas armas que mais tarde ele usaria no massacre. Na noite do dia 15 de abril de 2021, o Brandon, com 19 anos, dirigiu até a unidade da FedEx, onde ele havia trabalhado, e começou a atirar aleatoriamente no estacionamento, antes de entrar dentro do prédio e continuar atirando contra mais pessoas, enquanto elas corriam para tentar salvar suas vidas. Infelizmente, 8 pessoas acabaram perdendo a vida, e as vítimas tinham entre 19 e 74 anos. E ainda o Brandon feriu outras 7 pessoas antes de cometer suicídio dentro do prédio.